Essa história mostra o quanto a inteligência virou um jogo da sociedade, não mais de estados apenas, e a Rússia tem dificuldade em entender isso. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um programa de televisão, na televisão russa, ontem acusou o jornalista búlgaro Hristo Grozev de espionagem e traição na tentativa de sequestro de aviões militares russos. Hristo Grozev é um jornalista investigativo muito premiado, responsável pelo projeto Bellingcat. O Bellingcat é um jornal investigativo distribuído, baseado em OSINT, que foi responsável por várias investigações contra a Rússia na Ucrânia e em outros lugares. OSINT, para quem não sabe, é Open Source Intelligence, ou seja, inteligência de código aberto. Hoje em dia, um monte de pessoas, civis mesmo, a maioria, sem nenhuma ligação direta com governos, usa o seu tempo para levantar informações, fazer registros, identificar localização de itens de guerra. É impressionante o quanto se consegue levantar de informação apenas com algumas poucas ferramentas e acesso à internet. O Bellingcat permite que pessoas contribuam com investigações sem revelar necessariamente suas identidades, de forma distribuída e descentralizada, guardadas as devidas proporções, mais ou menos como aqui no Visão Libertária. Mas qual foi o caso? Em que um jornalista estaria envolvido em sequestro de aviões militares? Bem, como é comum, sempre que um governo russo fala, tem muita desinformação aí. A Rússia tentou vender na televisão que eles conseguiram desmascarar uma grande rede de espionagem ucraniana montada supostamente com a ajuda do Bellingcat, que tentou aliciar pilotos russos para entregar aviões russos para os ucranianos. A Rússia tentou vender isso como uma vitória da contra-inteligência dela, que identificou a ameaça e agiu a tempo. Só que ela não percebeu que tudo era, de fato, uma operação de contra-inteligência, organizada pelo Bellingcat para identificar agentes russos. Mas vamos entender essa ideia desde o início. Logo no início da invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo ucraniano iniciou uma operação para incentivar soldados russos a se renderem e entregarem equipamentos. Uma tabelinha foi publicada em jornais de grande circulação e até eu cheguei a comentar sobre isso nos meus vídeos. Entre outras coisas, o governo ucraniano oferecia $1 milhão para um piloto russo que estivesse disposto a voar um jato russo, pousar em um campo ucraniano e entregar o avião para o governo ucraniano. A Ucrânia prometia cidadania para ele e para a família, proteção e mais $1 milhão. O que ninguém sabia é que isso era só a parte visível, a parte da garantia do negócio. De fato, essa negociação já estava acontecendo entre agentes de inteligência ucranianos e alguns pilotos. Vários haviam aceitado a oferta, mas como tudo era secreto, eles temiam entregar os aviões e depois o governo ucraniano não pagar, não proteger ou, pior ainda, matar eles. Portanto, exigiram uma garantia na forma de uma nota pública sobre o acordo. O acordo, de fato, era só sobre aviões por $1 milhão. A Ucrânia incluiu os outros itens apenas para não dar na pinta. O Bellingcat ficou sabendo dessa negociação e também começou a atuar com seus investigadores na expectativa de fazer um documentário sobre isso mais adiante. Vários pilotos russos estavam negociando, alguns chegaram a mandar provas de acesso, imagens do cockpit do avião provando que eles poderiam cumprir a parte deles do acordo. Mas, no meio do caminho, o tom da conversa mudou. O Bellingcat percebeu rapidamente a mudança de tom e também os agentes ucranianos perceberam isso. Por exemplo, um dos pilotos que estava negociando, além da proteção para ele, a extração e proteção para a mulher dele, que estava na Rússia. Mas em determinado momento ele mudou de ideia e disse que preferia proteger a namorada dele ao invés da esposa. Isso indicou para os ucranianos e para o pessoal do Bellingcat também que a inteligência russa identificou a operação e estava agora transformando a operação em contra-inteligência. Ou seja, ao invés de simplesmente cancelar a coisa toda, punir os pilotos, etc., resolveram tentar continuar fingindo que estavam negociando para tentar extrair informações dos ucranianos usando os pilotos como isca. Os pilotos iriam continuar na negociação, a namorada do piloto, entre aspas, de fato era uma agente do FSB, só que a Ucrânia percebeu isso rapidamente, pois a moça, além de muito bonita, muito mais bonita que o cara, tinha passaporte com passagens por Istambul e Barcelona, na cara que era agente do FSB.
Ok, isso é contra-inteligência, não havia mais nenhuma chance do acordo original vingar, e os russos agora só enviariam informações falsas e tentariam extrair o máximo de informações possíveis dos agentes ucranianos. Só que os agentes ucranianos estavam por dentro disso e passaram a fazer a mesma coisa. Ou seja, isso virou uma operação de contra-inteligência. Passaram a enviar para os russos o máximo de informações falsas, ao mesmo tempo que tentavam obter informações dos agentes russos. E o Bellingcat só observando e documentando tudo isso. Os ucranianos, por exemplo, em determinado ponto, mandaram um esquema com todas as supostas defesas antiaéreas ucranianas para permitir que os pilotos pudessem pousar seus jatos em segurança, sem risco de serem atacados. Só que os esquemas eram, obviamente, falsos. Pilotos russos também mandavam informação, mas os ucranianos sabiam que essas informações eram falsas e buscavam apenas reunir informações sobre os agentes que estavam ajudando os pilotos, como a suposta namorada e vários outros que entraram na conversa. Vários nomes, endereços, informações, inclusive fotos, foram tiradas pela inteligência ucraniana e pelo Bellingcat dos agentes da FSB que participaram disso daí. E a contra-inteligência russa não duvidou de nenhuma das informações falsas passadas pelos ucranianos. Como é que os ucranianos sabem disso? Porque um dos últimos contatos justamente consistia na suposta extração da esposa de um dos pilotos via um aeroporto obscuro perto de Minsk, em Belarus. Eles combinaram tudo com os ucranianos que iriam esperar nesse aeroporto a esposa de um dos pilotos. E os russos cumpriram a parte deles. O piloto levou a esposa até o local especificado e esperou por 4 horas. Os ucranianos apenas filmaram a coisa toda e tiraram foto dos vários agentes da FSB que estavam no local também, evidentemente tentando pegar os ucranianos quando eles chegassem ali. Os ucranianos sabiam que, se de fato aparecesse alguém ali, seria imediatamente preso pelos russos. Mas os russos acharam mesmo que haveriam agentes ali, ao passo que os ucranianos queriam apenas tirar foto dos agentes russos, ficaram à distância, né? Provavelmente até o piloto e a esposa nesse momento já eram agentes do FSB. Lógico, depois disso a contra-inteligência russa percebeu que estava sendo enganada pela contra-inteligência ucraniana e as coisas esfriaram. No final, a televisão russa resolveu contar o caso como se fosse uma grande vitória russa sobre o plano original dos ucranianos, esquecendo que os ucranianos não perderam nada. Ok, eles podem não ter conseguido obter os aviões, como era interesse deles, mas ficaram com um monte de informações sobre um monte de agentes do FSB russos, e mais do que isso, o Bellingcat coletou uma enorme quantidade de material, a ponto que pretendem mesmo fazer um filme detalhando toda essa história no final. Não farão agora para não comprometer os contatos na Ucrânia e no próprio FSB, mas aguarde, após o final da guerra, uma história bem interessante sobre essa contra-inteligência em detalhes, com todos os seus agentes triplos atuando por ali. Mas o mais legal dessa história nem é que a inteligência ucraniana, nem é a contra-inteligência russa, muito menos a contra-inteligência ucraniana. É a colaboração do Bellingcat e a capacidade de juntar informações por meios descentralizados e distribuídos. Outra coisa interessante é a capacidade da OSINT em si, da inteligência feita por civis, com pouco treinamento e ferramentas simples. Pode parecer que isso não teria nenhuma capacidade de sequer arranhar as grandes agências de inteligência estatal. Mas o que se percebe, ao contrário, é inteligência obtida de graça, por civis, na internet. Muitas vezes é muito mais rápida, mais profunda e, lógico, mais barata, não tem custo nenhum. Principalmente porque são muitas pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. Não apenas fazendo a tarefa manual, mas pensando sobre o assunto, buscando formas de obter as informações. No final das contas, é como se toda a internet estivesse trabalhando como uma rede neural visando resolver um problema. O futuro da inteligência vai ser desafiador para os estados. Os indivíduos ganham fácil essa guerra. Obrigado pela audiência.